Vamos imaginar um país onde cada pedra, árvore, montanha e até o vento carregam um espírito. O Japão é um lugar onde a natureza não era apenas um cenário, mas um participante vivo do destino das pessoas. Nesta palestra, mergulhamos no mundo da religião e mitologia japonesas. É um sistema complexo que une a crença nos espíritos da natureza, o shintoísmo, a filosofia do budismo e o rico folclore. A religião japonesa é única em sua capacidade de coexistência harmoniosa. As crenças tradicionais se integraram suavemente à cultura, enquanto o budismo, vindo de fora, complementou com questões sobre o sentido da vida, morte e reencarnação. A mitologia japonesa não é apenas história sobre deuses, é um espelho da mentalidade, respeito pela natureza, busca pela harmonia, veneração do passado e dos ancestrais. Cada lenda ajuda a entender por que a cultura japonesa valoriza cuidadosamente as tradições. O Japão antigo era um mundo onde a natureza desempenhava um papel central na vida de cada pessoa. Ao contrário das concepções ocidentais da natureza como um objeto a ser conquistado, no Japão a natureza era uma força viva, parte do destino humano e do mundo espiritual. Os japoneses viam a natureza como um ser vivo, cheio de energia espiritual. Essa concepção tornou-se a base de sua visão religiosa e da vida cotidiana. Os antigos habitantes do Japão acreditavam que o mundo estava cheio de espíritos invisíveis, os kami, que vivem em cada canto da natureza, como árvores, rios e montanhas. Para eles, a natureza não era apenas o pano de fundo da vida, mas seu coração. Cada dia e ação dependiam dos ciclos naturais, da mudança das estações e dos fenômenos climáticos. A primavera trazia a floração da sakura, símbolo de renovação e da efemeridade da vida. No outono, agradeciam aos kami pela colheita, marcando as mudanças da estação com rituais. Se a chuva demorasse, as pessoas faziam oferendas e, diante da ameaça de seca, realizavam orações especiais para manter a harmonia com os espíritos da natureza. Assim surgiu o shintoísmo, que é chamado de caminho dos deuses. Inicialmente não era um dogma religioso, mas uma forma de respeitar a natureza e viver em harmonia com ela. As pessoas acreditavam que desrespeitar o Banmimot levaria a desastres, secas, tempestades e doenças, por isso davam atenção especial aos locais onde habitavam os kami. Imagine um poderoso carvalho antigo, cujos galhos se estendem amplamente como protegendo a terra. Árvores assim eram consideradas morada dos espíritos e locais de poder. Os raios de sol mal penetravam pela folhagem. Para os antigos japoneses, tal árvore era a casa do espírito, envolvida por uma corda sagrada. O Monte Fuji até hoje permanece não apenas como uma beleza natural, mas como a morada sagrada de um poderoso kami, simbolizando a força e o espírito do Japão. A natureza não era apenas benevolente, mas também temível. Tempestades e terremotos eram associados aos espíritos kami das tempestades e do caos que governavam o mundo. Essas crenças se refletem nos mitos. O casal divino Izanagi e Izanami criou as ilhas japonesas, mergulhando uma lança sagrada no oceano primordial. As gotas de água que escorriam da ponta da lança transformavam-se em terra, uma ideia poética, as ilhas como presente dos deuses e a natureza como sua manifestação. Com o tempo, mesmo com a chegada do budismo, o respeito pela natureza não desapareceu. Ele foi incorporado à filosofia da nova religião, tornando-a mais profunda e próxima do mundo. Assim nasceu uma cultura única, onde a harmonia com a natureza se tornou o principal princípio de vida. O antigo Japão ensinava que a natureza é algo mais do que apenas o visível. A natureza está viva, ela respira, e as pessoas são apenas uma pequena parte dela. Essa ideia se tornou a base de toda a religião e mitologia japonesa. Já vimos o quão profunda é a conexão dos antigos japoneses com a natureza, mas como exatamente essas ideias se formaram em sua cultura e crenças. Hoje chamamos o shintoísmo de uma religião única, difícil de reduzir a dogmas ou regras rígidas. Suas raízes estão na própria natureza, e sua essência é a harmonia com ela. A própria palavra Shinto se traduz como caminho dos deuses ou caminho dos espíritos. Ela reflete um profundo respeito pelos espíritos da natureza, chamados kami. Quem são os kami e por que eles ocupam um lugar importante na visão de mundo japonesa? Kami são espíritos ou entidades que permeiam tudo ao redor, não podem ser limitados. Kami não podem ser simplesmente chamados de deuses.
Eles são ao mesmo tempo simples e misteriosos. Kami podem viver em montanhas, rios que correm e também se manifestar através de pessoas e fenômenos. Kami podem até se encarnar em objetos, por exemplo, uma espada antiga de um grande guerreiro pode se tornar sagrada e personificar um Kami, merecendo respeito. Essa atitude profundamente respeitosa com o mundo torna o shintoísmo único. Kami vivem não apenas na natureza, mas também estão intimamente ligados à vida das pessoas. Kami protegem os habitantes de desastres. Eles podem ser benevolentes e ajudar aqueles que os respeitam, mas podem se irritar se forem tratados com desprezo. A interação com os Kami é sempre acompanhada de rituais, orações e oferendas para manter a harmonia e a benevolência dos espíritos. Uma história conhecida conta sobre um camponês pobre que lutava para sustentar sua família. Um dia, à beira do rio, ele viu um velho espírito na base de uma cachoeira. Seus cabelos estavam emaranhados, mas o camponês não teve medo e ofereceu ajuda. Ele decidiu puxar o Kami do rio, mostrando bondade e coragem. Em agradecimento, Kami encheu a jarra do camponês com moedas de ouro. No entanto, ele avisou para nunca voltar com pensamentos egoístas. O camponês partiu agradecido e sua família viveu feliz. Suas vidas foram preenchidas com paz e prosperidade graças à sinceridade. Um ano depois, rumores sobre as moedas de ouro chegaram ao seu vizinho ganancioso. Ele foi até a cachoeira, fingindo ser respeitoso e bondoso. Em vez de ajuda, Kami exigiu riquezas. Desta vez, o espírito mostrou seu lado severo, punindo o vizinho pela ganância. O vizinho voltou para casa e encontrou sua casa em ruínas. Todas as riquezas desapareceram, deixando apenas destruição e vazio. Esta história destaca a ideia principal. Os Kami respeitam os sinceros e bondosos, mas punem a arrogância e a ganância. Kami são espíritos da natureza e dos ancestrais, que personificam a percepção japonesa de harmonia e respeito por toda a vida. Através dos Kami, os japoneses veem a conexão entre si mesmos, a natureza e as forças que tornam o mundo surpreendente e imprevisível. O shintoísmo não pode ser compreendido sem suas manifestações externas, templos e detalhes que tornam a religião visível e tangível. O shintoísmo atrai pela sua simplicidade e clareza. Cada templo e elemento é parte do caminho espiritual que aproxima o homem da natureza. Vamos analisar os elementos-chave do shintoísmo relacionados ao templo. A primeira coisa que chama a atenção são os tori, os famosos portões que simbolizam a passagem para um espaço especial. Ao passar pelos tori, você não apenas dá um passo à frente, mas deixa para trás o mundo comum e entra no espaço onde vivem os Kami, espíritos e divindades do shintoísmo. Os tori são a fronteira entre dois mundos, o humano e o mundo dos espíritos. Eles podem ser variados, de madeira vermelha vibrante, pedra, altos ou bem pequenos. Apesar da simplicidade das formas, os tori carregam um significado profundo. A cor vermelha simboliza purificação e proteção contra o mal, como se por esses portões passassem apenas aqueles que respeitam o sagrado. Um dos exemplos mais impressionantes são os tori do santuário Fushimi Inari, em Kyoto. Lá, milhares de portões formam longos corredores que serpenteiam pelas colinas. Ao caminhar por esses corredores, você parece atravessar um portal que leva cada vez mais fundo ao mundo dos Kami. Esse caminho não é apenas um passeio, mas uma verdadeira jornada espiritual. A cada passo você se aproxima de algo maior. Ao passar pelos tori, você chega ao Jinja, o santuário onde habitam os Kami, espíritos e divindades do shintoísmo. Um santuário não é apenas um edifício, é um organismo vivo que se integra à natureza. Eles frequentemente podem ser encontrados em lugares que por si só parecem especiais. Nas florestas, no topo das montanhas ou junto a rios tranquilos, os templos não tentam se destacar. Eles se fundem harmoniosamente com a paisagem ao redor, criando uma sensação de unidade entre a natureza e os espíritos. A ideia principal dos templos é que os Kami se sintam em casa. Kami são espíritos da natureza que preferem permanecer em seus locais habituais, como uma árvore, uma pedra ou uma montanha. Dentro do santuário há duas áreas principais. O Han é o coração do templo, onde está o símbolo do Kami, geralmente escondido atrás de portas. Esse símbolo pode ser um espelho, uma pedra ou uma espada. O Raiden é o lugar onde as pessoas rezam, oferecem oferendas e se comunicam com os Kami. É simples,
Pode-se colocar uma moeda, fazer uma reverência e bater palmas para chamar a atenção dos espíritos. Cada templo tem suas características únicas. Por exemplo, o santuário de Isa é dedicado à deusa do sol Amaterasu. A cada 20 anos ele é completamente reconstruído, simbolizando renovação e renascimento. Jinja não é apenas a casa dos kami, mas também o local onde rituais são realizados. Ali acontecem festivais, cerimônias de purificação, casamentos e outros eventos importantes. As pessoas vão ao Jinja para pedir proteção, cura ou sorte aos kami. É importante não apenas entrar no templo, mas mostrar respeito aos espíritos por meio de um ritual especial de purificação. Cada templo tem seu próprio ritual de purificação que deve ser realizado antes de se aproximar dos kami. Isso demonstra respeito e disposição para se comunicar com os espíritos da natureza. O lugar chamado Midizuya é uma tigela de pedra ou madeira com água e conchas de madeira cuidadosamente dispostas. É aqui que algo surpreendente começa. Este ritual é simples e ao mesmo tempo simbólico. Você imediatamente sente como o corpo e a mente se preparam para encontrar algo sagrado e significativo. Pegue a concha e despeje um pouco de água em uma das mãos. Sinta a água lavando você, simbolizando a purificação de suas ações e intenções. Repita o mesmo com a outra mão. Tudo o que você faz deve ser puro e respeitoso. Este é um ato de preparação para a comunicação sagrada. Pegue um pouco de água na palma da mão e enxague a boca cuidadosamente. Isso não é apenas higiene, mas a purificação das palavras que você está prestes a pronunciar. Enxague a concha e coloque-a de volta. Este passo é importante, mostra cuidado com aqueles que virão depois de você. Você sente que está pronto. Suas mãos, boca e mente estão purificadas. Você entra no mundo dos kami, ori, jinja, cheio de harmonia sagrada. O ritual de purificação não é apenas um conjunto de ritos, é uma expressão de respeito, simplicidade e harmonia que estão na base do shintoísmo. O momento de estar aqui e agora. Quando você passa pelo tori, deixa suas preocupações para trás e se abre para algo maior. Ao purificar as mãos e a boca, você abre seu coração e mente, preparando-se para encontrar o mundo espiritual e a harmonia interior. Quando você entra no Jinja, torna-se parte de uma tradição milenar. Ela ensina não com palavras, mas através das ações. Você é parte do mundo, respeite e viva em harmonia. Já entendemos os elementos-chave da cosmovisão, mas o shintoísmo não é apenas templos e rituais, são tradições vivas que se revelam em festivais e cerimônias. Nessas tradições, a veneração a kami se entrelaça com os ciclos da natureza, valores familiares e o ritmo da vida cotidiana, criando um modo de vida único. Vamos considerar o Matsuri, uma celebração da vida, agradecimento a kami pela proteção e ajuda. É um evento durante a colheita ou pedidos de proteção contra desastres. Nesse momento, toda a cidade ou vila ganha vida, enchendo-se de uma energia especial. As ruas são decoradas com lanternas coloridas e tocam tambores e melodias de flauta. Multidões vestidas com roupas tradicionais participam da festa. No centro das atenções está o Mikoshi, um santuário portátil onde kami habita temporariamente. O Mikoshi é carregado nos ombros por homens e mulheres, que gritam ritmicamente, atraindo a atenção de toda a cidade ou vila para a relíquia sagrada. Não é apenas uma procissão simbólica. Acredita-se que assim, kami visita suas terras e as abençoa, trazendo paz e proteção. Um dos exemplos mais marcantes de festivais tradicionais no Japão é o Matsuri Gion, em Kyoto. Este festival de verão é realizado para proteger a cidade de doenças e epidemias. Grandes plataformas ricamente decoradas, chamadas yomo, rolam pelas ruas, enquanto as pessoas desfrutam de apresentações e comidas de rua. Matsuri é uma festa não só para as pessoas, mas também para os deuses. No outono, os japoneses agradecem pela colheita. Cada dança, melodia e gesto durante o Matsuri é uma mensagem aos deuses, uma expressão de respeito e gratidão. Se o Matsuri é dedicado à natureza e aos deuses, o Obon é uma festa de veneração aos ancestrais. É um dos festivais japoneses mais emocionantes. O festival Obon começa com os preparativos. As famílias limpam os túmulos dos ancestrais, decoram-nos com flores e colocam incenso. Em casa são montados altares com oferendas. Nos altares colocam arroz, frutas, chá e, às vezes, os pratos favoritos dos falecidos. Tudo isso é feito para mostrar aos ancestrais que eles são lembrados e respeitados.
O Obon começa com a iluminação de lanternas que ajudam as almas a encontrar o caminho de volta para casa. Em casa, acendem velas e nas ruas acontecem procissões com lanternas. A atmosfera do festival está cheia de luz e calor, como se cada canto fosse iluminado por cuidado e amor, criando uma sensação maravilhosa de aconchego e memória. Um dos elementos centrais do festival é a dança Bon Odori. É uma dança simples, mas profunda, na qual as pessoas se movem em círculo, seguindo o ritmo do tambor. O taiko e os movimentos das mãos e dos pés simbolizam a alegria do encontro com os ancestrais. Mesmo aqueles que nunca dançaram antes se juntam facilmente. É uma festa para todos. Nos últimos dias do Obon, as almas dos ancestrais retornam ao mundo espiritual. Para acompanhá-las, lançam pequenos barquinhos de papel no mar. Imagine a água escura iluminada por centenas de luzes, lentamente levando a memória dos entes queridos. É uma tradição incrivelmente comovente e bonita. Essa tradição lembra que, embora nossos ancestrais tenham partido, a conexão com eles permanece. Os festivais e rituais do shintoísmo nos ajudam a compreender isso. Os japoneses se comunicam com o mundo dos kami, expressam gratidão à natureza e veneram seus ancestrais através de festivais e rituais. Para realmente entender a essência desta religião, é preciso voltar à sua origem, os mitos que explicam a estrutura do mundo. Os mitos mostram como os kami estão ligados à vida das pessoas, à natureza e ao destino. Eles não apenas contam sobre o mundo, mas também sobre a conexão de todos os seres vivos. Vamos nos aprofundar no mundo do shintoísmo. No começo, o mundo era um caos, cheio de uma névoa informe. Não existia terra, céu, oceanos ou montanhas. Nesse caos começaram a surgir as primeiras divindades, que não interferiam na criação, mas observavam o nascimento da ordem. Entre essas divindades apareceram Izanagi, um homem, e Izanami, uma mulher, o primeiro casal divino encarregado de criar a terra. Foi-lhes dada uma lança sagrada, com a qual deveriam realizar uma importante criação e trazer ordem ao mundo. A lança adornada com pedras preciosas, chamada Amano no Boka, foi erguida na ponte celestial Amino Ukiha. Eles ficaram sobre o oceano primordial e mergulharam a lança na água. Quando a lança foi levantada novamente, gotas de água da ponta caíram e se transformaram na primeira ilha Nagora. Descendo nessa ilha, Izanagi e Izanami decidiram continuar sua criação. Para iluminar o mundo, eles realizaram uma cerimônia de casamento. No entanto, a primeira tentativa falhou. Seus primeiros filhos nasceram deformados e sem vida. A causa foi a violação do ritual. A primeira falou Izanami e não Izanagi, como as regras exigiam. Percebendo o erro, eles repetiram o ritual e desta vez tudo correu bem. Assim surgiram as outras ilhas japonesas. Após a criação da Terra, Izanagi e Izanami começaram a criar divindades que personificavam os elementos naturais: vento, montanhas, rios e árvores. Cada deus se tornava parte do mundo e ajudava em seu desenvolvimento. No entanto, uma tragédia ocorreu no nascimento de Izanami. Ela sofreu queimaduras fatais e, incapaz de suportar a dor, morreu. Sua morte foi o primeiro evento trágico na mitologia. Até então, o mundo estava cheio apenas de criação. Após a morte de Izanami, surgiu o mundo dos mortos, um lugar de sombras e escuridão para onde ela desceu. Izanagi, tomado pelo sofrimento, decidiu convencê-la a voltar. Ele chegou a Iome, o mundo dos mortos, onde encontrou Izanami na escuridão. Neste sombrio mundo de sombras, Izanagi viu Izanami, mas ficou horrorizado com sua aparência mudada. Isso marcou o início de novas provações e da separação dos mundos. No lugar sombrio, ela o advertiu para não olhar para ela, até que pedisse permissão para retornar ao mundo dos vivos. No entanto, Izanagi não resistiu e acendeu uma tocha. Ele viu sua amada, mas ficou horrorizado. Seu corpo estava desfigurado pela decomposição e coberto de vermes. Ela, furiosa pela violação do pedido, transformou-se na deusa do mundo dos mortos. A deusa jurou perseguir Izanagi. Izanagi saiu correndo e Izanami enviou demônios atrás dele. Ele mal conseguiu escapar e fechou a entrada do mundo dos mortos com uma enorme pedra. Para romper a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos, Izanagi fechou a passagem. Izanami permaneceu no mundo dos mortos, tornando-se a deusa da morte. Izanagi voltou ao mundo dos vivos para a purificação.
Após o retorno, Izanagi sentiu que a escuridão e a morte haviam impregnado seu corpo. Para se livrar disso, ele realizou um ritual de purificação, banhando-se no rio. Nesse momento, novos deuses nasceram dele. Amaterasu, a deusa do sol, nasceu de seu olho esquerdo, Tsukuyomi, o deus da lua, do olho direito, e Susanoo, o deus das tempestades e do caos, do seu nariz. Esses deuses se tornaram figuras centrais da mitologia. A mitologia japonesa focou na luta entre ordem e caos, luz e escuridão, após a criação do mundo e o surgimento desses deuses. As relações entre os kami tornaram-se o tema principal. Entre muitos deuses da mitologia japonesa, destaca-se especialmente Amaterasu, a deusa do sol, cujo brilho se tornou a fonte de luz para toda a vida na Terra. Sua história não é apenas a personificação da luz e da vida, mas também uma lenda dramática que revela as complexas relações entre os kami e a dinastia imperial do Japão. Amaterasu nasceu do olho esquerdo de Izanagi, quando ele se purificava após retornar do mundo dos mortos, simbolizando o amanhecer e o início de uma nova luz no mundo recém-criado. Ela tornou-se a soberana dos céus, personificando o calor e a vida. Seu nome significa aquela que brilha nos céus, e seu papel foi central para todo o panteão dos deuses japoneses. Como seu irmão Susanoo, o deus das tempestades, Amaterasu não evitou conflitos. Um dos episódios mais famosos é seu retiro em uma caverna que mergulhou o mundo na escuridão. Susanoo, irmão mais jovem de Amaterasu, era conhecido por seu temperamento turbulento e sua ligação com tempestades e caos, o que o tornava imprevisível e perigoso. Após ser expulso dos céus por sua ousadia, ele decidiu se despedir da irmã, mas em vez de uma despedida pacífica, causou um verdadeiro caos em seu palácio celestial. Em fúria, ele começou a destruir os campos de arroz e saqueou os locais sagrados, o que causou grande indignação entre os deuses e os homens. O ato mais revoltante de Susanoo foi jogar um cavalo morto na sala sagrada, o que foi a gota d'água no conflito entre os deuses. No lugar onde viviam os tecelões, ocorreu um ato que destruiu o tear e causou pânico, resultando na morte de um dos tecelões. Isso foi a gota d'água para Amaterasu. Ofendida e assustada, a deusa Amaterasu se escondeu na caverna conhecida como Caverna Celestial. Sem sua luz, o mundo mergulhou na escuridão e os campos deixaram de produzir. Os kami começaram a se preocupar que a escuridão destruiria tudo o que haviam criado. Os deuses se reuniram em conselho para inventar uma forma de atrair Amaterasu para fora do esconderijo. Decidiram que a melhor maneira de trazer a luz de volta era criar barulho e diversão capazes de chamar a atenção da deusa. A protagonista principal foi a excêntrica Uzu. Uzu tirou parte de suas roupas, fez uma dança engraçada e riu alto, atraindo a atenção de todos os kami, que começaram a rir e fazer barulho juntos. Enquanto isso, outros deuses prepararam um espelho decorado com ramos de cerejeira e joias para impressionar Amaterasu com seu brilho. A deusa principal ficou impressionada com seu próprio brilho, que não via há muito tempo, e isso a fez sair da caverna. Assim que Amaterasu saiu, o mundo se encheu de luz. Os kami rapidamente fecharam a entrada da caverna para que ela não pudesse voltar. A escuridão recuou e a vida na terra renasceu. Amaterasu é considerada a ancestral dos imperadores japoneses, destacando a origem divina da dinastia. Amaterasu passou seu poder para seu neto Ninigi no Mikoto e o enviou à terra para que ele se tornasse o primeiro governante do Japão. Junto com ele, foram dados 3 símbolos sagrados. Os 3 símbolos sagrados, o espelho Kagami, símbolo da verdade e pureza, a espada Kusanagi, símbolo de força e proteção, e a joia Magatama, símbolo de prosperidade e harmonia. Ninigi no Mikoto tornou-se o fundador da dinastia imperial e o primeiro imperador japonês. Jimmu Tenno é considerado seu descendente, o que fortalece a ligação dos imperadores com os deuses. Os imperadores japoneses são tradicionalmente vistos como descendentes dos deuses, o que destaca sua ligação especial com o céu e os kami, espíritos da natureza. A história de Amaterasu não é apenas um mito, ela ensina como a luz, a verdade e a harmonia podem vencer o caos e a escuridão. O isolamento da deusa na caverna mostra que a discórdia e a falta de respeito levam à escuridão, enquanto esforços conjuntos e alegria trazem a luz de volta ao mundo.
Graças às ações coletivas de todos os kami, a luz retornou ao mundo, destacando a importância da cooperação e da harmonia. O papel de Amaterasu como ancestral dos imperadores destaca sua importância central para a identidade e cultura japonesa. Agora, conhecendo o papel da deusa do Sol e sua ligação com a dinastia imperial, continuaremos a estudar a mitologia de outros kami. Após a história da sábia, brilhante e nobre Amaterasu, voltemos nossa atenção para seu irmão mais novo, Susanoo, o deus das tempestades e do caos. Se Amaterasu simboliza a luz e a ordem, Susanoo personifica a tempestade e o caos, criando um equilíbrio na mitologia. Susanoo é a força da natureza em sua forma selvagem e indomável. Seu caráter é uma contradição eterna, podendo ser destrutivo e, ao mesmo tempo, heróico e nobre. As histórias dos feitos de Susanoo destacam especialmente a vitória sobre a serpente gigante Yamata no Orochi. Desde o início, ele demonstrava um temperamento explosivo, inspirando respeito e medo. Susanoo era conhecido por seu comportamento turbulento. Seu conflito com a deusa Samera atingiu o auge quando ele destruiu os campos de arroz e lançou um cavalo morto em seu palácio. Por causa de suas ações, o mundo mergulhou na escuridão e Susanoo foi banido dos céus. No entanto, o exílio não foi o fim de sua história e destino. Após o exílio, Susanoo encontrou-se na terra, na província de Izumo. Lá, ele conheceu um velho e uma velha que choravam amargamente de tristeza e desespero. Susanoo perguntou qual era a causa de sua tristeza. O velho contou a história de uma serpente gigante com 8 cabeças e 8 caudas, que anualmente vinha buscar a filha. Essa serpente, Yamata no Orochi, era tão enorme que seu corpo se estendia por 8 vales, causando terror e sofrimento aos moradores. Nas montanhas vivia um velho com uma velha, e eles tinham 8 filhas. 7 já haviam sido devoradas pela serpente, restando apenas a bela Kusanagi-hime. A serpente estava prestes a devorar também Kusanagi-hime. Então Susanoo ofereceu ajuda para derrotar o monstro, mas pediu para tomar Kusanagi como esposa em troca. O velho e a velha concordaram alegremente com a proposta de Susanoo. Ele começou a se preparar para a batalha, elaborando um plano astuto para vencer a serpente. Junto com os camponeses, Susanoo preparou 8 grandes barris de saquê, tão forte que seu aroma podia embriagar qualquer um. Os barris foram colocados nos locais onde a serpente costumava aparecer. Quando Yamata no Orochi surgiu, suas 8 cabeças se esticaram para o saquê. Cada cabeça da serpente mergulhou em um barril para beber o vinho. Ele bebeu tanto que não conseguiu se mover. Aproveitando isso, Susanoo derrotou a serpente com um golpe de espada, cortando seu corpo e vencendo o monstro. Em uma das caudas da serpente, ele encontrou uma espada sagrada, que mais tarde ficou conhecida como Kusanagi, uma das insígnias imperiais do Japão. A espada Kusanagi simbolizava poder e proteção, era passada de geração em geração e guardada no santuário Atsuta em Nagoya. A espada nunca é mostrada ao público. A lenda enfatiza que Susanoo retirou a espada da cauda da serpente para salvar Kusanagi-hime. A serpente era um troféu e símbolo da vitória de Susanoo. Ele presenteou a espada à sua irmã Amaterasu como um sinal de reconciliação e reconhecimento de sua grandeza após sua briga. A briga levou à expulsão de Susanoo do céu. Amaterasu guardou a espada como símbolo de poder divino e proteção, fortalecendo o vínculo entre eles. Susanoo continua sendo uma das figuras mais controversas, mas populares da mitologia japonesa. Sua imagem é frequentemente encontrada na arte e na literatura, simbolizando força e coragem. Apesar das forças caóticas e destrutivas, Susanoo pode usá-las para o bem. Seus feitos ajudam a entender a luta entre o caos e a ordem nos mitos. Após a empolgante história de Susanoo, vamos falar sobre Tsukiyomi, o deus da lua, símbolo da noite, tranquilidade e mistério, em contraste com a brilhante Amaterasu e o tempestuoso Susanoo. Tsukiyomi parece mais contido, mas sua personalidade é cheia de contradições. Suas histórias são menos numerosas que as de outros kami, mas ele é importante para a mitologia e cultura. Tsukiyomi surgiu como resultado de um ritual de purificação, quando Izanagi, retornando do mundo dos mortos, lavava seu corpo para se livrar das impurezas. Do olho direito de Tsukiyomi nasceu o desejo de governar a lua e o céu noturno. O nome Tsukiyomi significa aquele que lê a lua, ou aquele que observa a lua. O próprio nome Tsukiyomi revela sua natureza calma e focada.
Ao contrário do irmão Suzano, ele não está associado a tempestades ou fogo, e não trouxe luz e vida como Amaterasu. Tsukiyomi personificava a noite, a paz e o mistério. Junto com Amaterasu, simbolizava a harmonia entre o dia e a noite, a luz e a escuridão. A lenda mais conhecida sobre Tsukiyomi conta seu encontro com a deusa da comida Ukumu Tino Kami. Esse mito mudou para sempre sua relação com Amaterasu. Amaterasu pediu a Tsukiyomi que visitasse Ukumu para expressar sua gratidão por sua capacidade de prover comida para deuses e humanos. Ukumu podia criar alimento a partir do seu corpo. Para demonstrar seus poderes, Ukumu começou a preparar um banquete. No entanto, seus métodos podiam chocar um espectador despreparado, pois ela exalava comida de diferentes partes do corpo. Para Ukumu, isso era um ato de generosidade e uma manifestação de sua magia, mas para Tsukiyomi, tais ações pareciam repugnantes devido ao seu senso de ordem e limpeza. Quando Amaterasu soube da morte de Ukumu, ficou tão indignada que se recusou a ter qualquer relação com Tsukiyomi. Eles nunca mais se encontrariam, e a partir desse momento, o dia e a noite passaram a existir separadamente. É por isso que o Sol e a Lua nunca aparecem no céu ao mesmo tempo. Esse mito mostra duas características importantes de Tsukiyomi: uma moral rigorosa e um senso de pureza. Tsukiyomi não podia aceitar as ações de Ukumu, considerando-as indecentes. Tsukiyomi atua como defensor da ordem, mas sua reação severa levou a consequências catastróficas. Isso demonstra a complexidade de seu caráter. A segunda característica de Tsukiyomi é a incapacidade de compreender o significado profundo. Ele via apenas o lado externo e não conseguiu valorizar a generosidade e a magia de Ukumu. A separação do Sol e da Lua, causada pelo conflito, simboliza a impossibilidade de uma harmonia completa entre as diferentes forças da natureza. Mesmo os deuses que personificam a ordem podem entrar em conflito, o que leva a mudanças no mundo. A lua no Japão sempre esteve associada à beleza, silêncio e contemplação. Essas qualidades refletem o caráter do Tsukimi. O festival Tsukimi, a contemplação da lua, é uma tradição antiga. As pessoas se reúnem para cantar canções e escrever poemas sob a lua cheia. Este festival reflete a conexão do Tsukimi com a ética e a meditação dos grandes deuses da mitologia japonesa. É hora de passar para outra página importante da história do Japão, o surgimento do budismo. Esta etapa marcou um ponto de virada significativo. Os japoneses começaram a assimilar uma nova religião e filosofia, o que influenciou a cultura e a visão de mundo do povo. A religião trazida de fora foi habilmente integrada às tradições já existentes. Vamos ver como o budismo chegou ao Japão e transformou sua cultura e religião. O budismo apareceu no Japão no século VI e foi uma espécie de presente dos estados coreanos vizinhos. Ele mudou o panorama espiritual e influenciou a cultura. No 52º ano, o governante coreano enviou à corte japonesa uma estátua de Buda e sutras com uma carta afirmando que o budismo traria paz e prosperidade. Inicialmente, o budismo foi recebido com cautela. No Japão já existiam crenças tradicionais, o shintoísmo. O surgimento da nova religião gerou debates entre a aristocracia. Uns viam no budismo uma ameaça aos seus costumes, outros, uma oportunidade para fortalecer os laços culturais e políticos com o continente. O verdadeiro impulso para a disseminação do budismo foi dado pelo príncipe Shotoku Taishi, que viveu no final do século VI e início do século VII. Ele se tornou um dos principais patronos do budismo, apoiando a construção de templos, a tradução de textos e o treinamento de monges. Graças a Shotoku Taishi, o budismo passou a ser visto não apenas como uma influência estrangeira, mas também como uma forma de fortalecer a unidade espiritual e política. Os japoneses nunca viram o budismo como um substituto absoluto para suas tradições. Eles encontraram uma maneira de integrá-lo em sua vida cultural e religiosa. Esse processo de adaptação foi diferente das tradições indianas e chinesas. O shintoísmo, como se sabe, estava centrado na vida, na natureza e nos kami. O budismo, com seus ensinamentos sobre reencarnação, karma e libertação do sofrimento, ofereceu respostas às questões sobre a morte e a vida após ela. Os japoneses não colocaram essas crenças em oposição, mas encontraram uma maneira de harmonizá-las e complementá-las. Por exemplo, o shintoísmo é responsável pelo nascimento e pela vida.
As pessoas recorrem aos kami para pedir bênçãos em casamentos e no nascimento de crianças. No dia a dia, o shintoísmo ajuda as pessoas, enquanto o budismo está relacionado à morte e à reencarnação. Em funerais, memoriais e orações pelas almas dos falecidos, o budismo desempenha um papel fundamental. Essa divisão de esferas de influência ajudou duas religiões a coexistirem pacificamente e a se complementarem. Outro exemplo de adaptação é a coexistência de templos budistas e santuários shintoístas. Em alguns lugares, eles podem ser encontrados lado a lado e às vezes até dentro de um mesmo complexo. Por exemplo, na Era Nara, no século VI, era comum construir templos dedicados a ambas as religiões. A harmonia entre o budismo e o shintoísmo é uma característica única da cultura japonesa. Ela mostra como até religiões diferentes podem coexistir, complementando-se mutuamente. Este é um exemplo de como o respeito e a abertura a novas ideias podem enriquecer a sociedade. A chegada do budismo ao Japão não causou conflito, mas abriu novos horizontes para o desenvolvimento espiritual do país. Agora, sabendo como essas duas religiões coexistem, vamos aprofundar na sua simbologia e influência na sociedade. Com o tempo, o budismo começou a se desenvolver em várias direções. Cada uma dessas direções deixou uma marca única na cultura japonesa. Uma das escolas mais significativas, especialmente destacada no Japão, foi o Zen Budismo. A filosofia, a prática e a influência do Zen Budismo na arte ainda inspiram não só os japoneses, mas o mundo todo. Essa escola surgiu na China com o nome de Shan. O Zen foi trazido para o Japão no século VII. Sua principal atenção está na experiência direta da realidade através da meditação, buscando simplicidade e harmonia interior. No centro do Zen Budismo está a prática do Zazen, meditação na posição sentada. Não é apenas sentar em silêncio, mas uma forma de limpar a mente de pensamentos supérfluos e do ego. Durante a meditação, os praticantes buscam ver sua verdadeira natureza e alcançar o estado de Satori, uma iluminação súbita que revela a verdadeira compreensão do mundo. A meditação não exige rituais complexos ou estudo profundo de textos. O principal é a prática e a percepção interna da realidade em sua forma pura. O silêncio, a concentração na respiração e a disposição para deixar ir tudo o que é desnecessário. Essa abordagem tornou o Zen atraente para aqueles que buscavam simplicidade e um caminho direto para a verdade. A filosofia Zen encontrou uma expressão vibrante na arte japonesa. O Zen Budismo ensina que a beleza é algo que reside na simplicidade, no silêncio e na harmonia natural. Essa ideia formou a base de muitas tradições artísticas e culturais do Japão. Uma das manifestações mais famosas do Zen na arte são os jardins de pedras em Sui. Paisagens minimalistas feitas de cascalho, pedras e musgo tornaram-se símbolo da filosofia Zen. Cada elemento do jardim tem seu lugar e significado. O cascalho disposto em linhas onduladas simboliza água ou movimento. O Jardim Nizio, em Kyoto, é um dos exemplos mais famosos dessa arte. Neste jardim há apenas 15 pedras, mas elas estão dispostas de forma que de qualquer ponto só se vêem 14. Essa indeterminação simboliza o limite da percepção humana. Jardins de pedras, não apenas contemplação, mas também um estado de espírito. Trabalhar no jardim é uma prática zen, onde cada pedra e linha de cascalho ajudam a alcançar a harmonia. Outra contribuição importante do zen para a cultura japonesa foi a cerimônia do chá, ou chado. No Japão, não é apenas o processo de preparar e beber chá, mas um ritual. Na cerimônia do chá, cada detalhe importa. Desde a escolha da louça até os movimentos do anfitrião, criando uma atmosfera de solidão e respeito. Cada detalhe tem seu significado. Uma simples xícara de chá torna-se uma maneira de criar um momento de calma, harmonia e conexão com o presente. Os princípios do Zen se refletem em cada aspecto da cerimônia. A simplicidade da sala de chá é decorada de forma minimalista para que nada distraia do momento presente. A concentração no processo de preparar o chá, como a água é aquecida, como o chá em pó, matcha, é mexido, como o convidado recebe a xícara. A ideia da efemeridade. Cada chá é único e nunca se repetirá. Os rituais ensinam o respeito pelas coisas simples e o valor de cada momento. O budismo Zen ensinou os japoneses a encontrar harmonia nas coisas simples.
Não é apenas uma filosofia ou religião, mas um modo de vida. O Zen ajuda as pessoas a estarem mais próximas da natureza, de si mesmas e do momento presente. Seus princípios se manifestam na arquitetura, culinária, caligrafia e artes marciais. O Zen ensina a olhar o mundo não com olhos cheios de expectativas, mas com um coração aberto, capaz de ver a beleza no silêncio, no vazio e na efemeridade. Esta lição permanece relevante e inspira pessoas em todo o mundo. Agora, tendo nos familiarizado com os fundamentos do Zen budismo, vamos passar para outros aspectos da cultura budista do Japão. Continuando nossa jornada pelas principais escolas do budismo no Japão, vamos prestar atenção ao Jodo-Shu, ou o ensinamento da terra pura. A tradição indiana do budismo é conhecida por sua acessibilidade e simplicidade, o que a tornou uma das mais populares entre o povo comum. No centro do ensinamento está a fé no Buda Amida, o caminho para a salvação. O ensinamento do Buda Amida não requer rituais complexos ou meditação profunda. É um caminho aberto a todos que buscam salvação através da fé e devoção. Na tradição japonesa, o Buda Amida é uma divindade que personifica a compaixão infinita e a sabedoria. Ele habita a terra pura, um mundo sem sofrimentos. Na terra pura, as almas podem alcançar a iluminação. É um lugar ideal onde não há sofrimento e existe a possibilidade de libertação para todos. Segundo a lenda, Amida, sendo um bodhisattva da escola Jodo-Shu, busca a iluminação, mas a rejeita para ajudar outros seres. O termo bodhisattva vem do sânscrito e significa aquele que busca a iluminação, mas é mais do que apenas uma pessoa no caminho. O bodhisattva ajuda os outros a alcançar a libertação, renunciando à sua própria iluminação completa para salvar todos os seres. Ao contrário do Zen budismo, que exige longas meditações e busca interior, o ensinamento da terra pura oferece um caminho mais simples. Tudo o que é necessário é uma fé sincera no Buda Amida e a pronúncia do seu nome. Esta prática é chamada de Nenbu Nenbu. Repetir a frase Namu Amida Busu significa respeito ao Buda Amida e não requer condições especiais ou rituais complexos. Esta prática pode ser realizada em qualquer lugar e a qualquer momento, tornando o caminho para a salvação acessível a todas as pessoas. A fé no Buda Amida baseia-se na esperança e na confiança em seu poder para guiar as almas à libertação e iluminação. Ouvir seu chamado é suficiente para obter misericórdia. Essa simplicidade tornou o Jodo-Shu popular entre camponeses, comerciantes e aqueles que não podiam dedicar muito tempo a práticas complexas. A escola Jodo-Shu foi fundada no século VI pelo monge Honen. Ele buscava uma forma de tornar o budismo acessível a todos, independentemente da educação e status social. Honen concluiu que a salvação é possível para todos que acreditam sinceramente na misericórdia do Buda Amida. Esse ensinamento rapidamente conquistou o coração de muitas pessoas. O ensinamento se dirigia àqueles que se sentiam afastados dos rituais complexos e da filosofia do budismo tradicional. A simplicidade tornou-se a chave para o apoio espiritual. A ideia da terra pura tornou-se um símbolo de conforto e esperança. Não é apenas um reino celestial, mas um lugar onde a alma encontra paz e possibilidade de iluminação. Em meio ao sofrimento e doenças, a fé na terra pura dava às pessoas forças para superar dificuldades e manter a esperança na salvação. O caminho para a salvação é simples, mas a escola Jodo inclui simbolismos que fortalecem a fé e criam uma atmosfera espiritual. Por exemplo, estátuas do Buda Amida em pose meditativa. Os rosários de oração Zu são usados para repetir o Nembutsu, para focar na prática e apoiar o estado espiritual. Cânticos e orações coletivas unem as pessoas, criando uma fé comum e fortalecendo a conexão entre os seguidores da escola Jodo. Assim, o Jodo-Shu tornou-se uma forma acessível e poderosa do budismo, trazendo conforto e esperança até para as pessoas mais simples. O ensinamento da terra pura permanece uma das formas mais populares do budismo no Japão, lembrando que o caminho espiritual pode ser simples e que a fé e a sinceridade são o mais importante nele. Esta escola ensina que mesmo no mundo do sofrimento, sempre há lugar para a esperança e a misericórdia, criando um senso de comunidade entre os crentes e inspirando o desenvolvimento espiritual. Agora, conhecendo a escola Jodo-Shu e seu significado,
podemos continuar a jornada por outros aspectos do budismo no Japão, revelando as profundezas da filosofia e da cultura. Passamos para o próximo capítulo, onde exploraremos um dos conceitos mais importantes do budismo, o karma e o renascimento, estreitamente entrelaçados com a cultura e a visão de mundo japonesa. Este capítulo contará não apenas sobre as casas religiosas, mas também sobre como as ideias de karma influenciam a vida cotidiana, a arte e a forma de pensar dos japoneses. A vida é como um rio. Cada movimento e pedra lançada criam círculos que se espalham muito além do visível, refletindo a percepção do karma pelos japoneses. Esta metáfora descreve o karma e o renascimento não como leis rígidas ou dogmas, mas como um tecido vivo que conecta cada uma de nossas ações ao mundo ao redor. Para os japoneses, o karma é uma marca invisível deixada por todas as nossas ações, pensamentos e palavras, permeando suas vidas e formando seu destino. No entanto, o karma não é uma teoria fria ou um conto assustador sobre punições, mas uma compreensão viva da responsabilidade e da conexão com o mundo, baseada na compaixão. Assim, a filosofia do karma inspira os japoneses a viver conscientemente, aceitando as consequências de suas ações e mantendo a harmonia com a natureza ao redor. Na vida japonesa, cada ação tem consequências, mesmo as menores. Um cumprimento matinal ao vizinho pode ser um raio de luz em seu dia difícil. Às vezes esquecemos palavras ofensivas, mas a pessoa pensa nelas o dia todo. Assim, o karma vive na cultura japonesa através dos pequenos detalhes. Imagine que a vida não é uma linha reta do nascimento à morte, mas um ciclo infinito onde cada ação forma o presente e o futuro. Na compreensão japonesa do renascimento, a morte não é o fim, mas um novo estado. Isso é conhecido como a roda do Sansara, que dá sentido à vida. Tudo o que fazemos não desaparece. É como plantar uma árvore. Talvez você não veja suas flores, mas as futuras gerações sentirão seus frutos. A crença no renascimento dá aos japoneses uma sensação de responsabilidade por si mesmos e por aqueles que virão depois. Não é uma filosofia abstrata, mas parte da vida. Essas ideias são sentidas na forma como os japoneses se comportam todos os dias, através da atenção aos detalhes e do respeito pelo ambiente e pelas pessoas. Se você já esteve no Japão, certamente notou o quão atentos as pessoas são aos detalhes. Uma leve reverência e um pedido de desculpas, mesmo que apenas tenham tocado alguém na multidão, são manifestações da consciência do karma. Respeitando os outros, criamos harmonia que retorna para nós. Na cultura japonesa, acredita-se que as dificuldades são lições, possivelmente resultado do karma de vidas passadas. Isso não significa que devemos desistir. As dificuldades são uma oportunidade para melhorar, corrigir erros e encontrar forças para seguir em frente, ensinam as tradições japonesas. O símbolo do karma tornou-se o lótus, uma planta incrível que cresce na lama, mas cujas flores permanecem limpas. É um lembrete de que, através das dificuldades, podemos permanecer luminosos e bondosos. A crença no karma e na reencarnação ensina que não vivemos em um vácuo. Tudo o que fazemos tem importância. Não é apenas uma filosofia, mas um modo de vida que torna o mundo melhor. Se cada um de nós se tornar mais consciente, o mundo ao nosso redor se tornará mais brilhante. O budismo não é apenas um ensinamento sobre harmonia, mas também um mundo de lendas que transmitem significados profundos. Essas histórias dão vida aos ideais de misericórdia, compaixão e busca pela verdade. Hoje falaremos sobre duas grandes figuras do budismo, Buda e Kimu, os fundadores. O ensinamento do Buda Amida, cuja compaixão ilimitada inspirou milhões, conta a história de Bushimuni, um épico sobre a busca pelo sentido da vida através da profunda questão do sofrimento. Buda Kimu nasceu há mais de 2.500 anos em uma família real no território do atual Nepal. Sua mãe, a rainha Maya, na noite antes do nascimento, teve um sonho que era considerado um presságio do grande destino do filho. Segundo a lenda, Buda nasceu no jardim de Lumbini sob a árvore sal e imediatamente deu 7 passos, simbolizando um destino especial. Cada passo deixava uma marca, destacando o destino do futuro mestre espiritual que mudaria o mundo. Sendo príncipe, ele vivia em luxo, cercado de beleza, conforto e festas, graças aos cuidados do pai. No entanto, apesar de tudo, o príncipe sentia um vazio interior e insatisfação com a vida.
Ele viu um velho, símbolo do envelhecimento inevitável, o que o abalou e o fez refletir. Depois encontrou um homem doente que lhe lembrou os sofrimentos inevitáveis da vida. Mais tarde, o príncipe viu um morto, o que o fez perceber definitivamente a inevitabilidade da morte. Finalmente, ele encontrou um asceta, uma pessoa que busca a verdade, o que tocou profundamente sua alma. Esses encontros destruíram as ilusões, e o príncipe entendeu: nem riqueza nem poder protegem do sofrimento. Então Budabumu deixou o palácio, a família e o luxo para encontrar a resposta à questão do sofrimento. A principal questão era como se livrar do sofrimento. Anos de ascetismo e meditação não traziam resultados até que ele se sentou sob a árvore Bodhi em Baga. O demônio Mara tentou distraí-lo com medos, tentações e dúvidas, mas Buda Shakyamuni superou todas as provas e alcançou a iluminação ao amanhecer. Ele viu a verdadeira natureza da vida, tudo faz parte de um ciclo infinito e a libertação é possível através da compreensão e investigação do caminho. Tornando-se Buda, o iluminado, ele começou a compartilhar o ensinamento que mudou a vida de milhões, tornando-se um exemplo de busca pela verdade e luz interior. Buda Amida deu esperança de salvação a todos que estavam desesperados. Sendo um Bodhisattva, ele criou um mundo conhecido como Terra Pura. Amida jurou que qualquer um que sinceramente pronunciasse seu nome ao menos uma vez seria aceito na morada e encontraria paz lá. Seus 48 votos tornaram-se a base da escola da Terra Pura. O mais importante é o voto de misericórdia, salvar todos que a ele recorrem. A Terra Pura é um lugar onde as almas podem alcançar a iluminação sem encontrar obstáculos, livres do sofrimento, da dor e da morte. É um mundo permeado de luz e harmonia, onde as almas se concentram no crescimento espiritual, vivendo além do sofrimento e da morte. O apelo a Buda, um pedido de ajuda e misericórdia, a esperança de salvação neste mundo luminoso da Terra Pura. A Amida, através da frase Namo Amida Butsu, tornou-se uma das formas mais acessíveis de prática espiritual. Esta oração simples, mas sincera, trouxe conforto a milhões de pessoas. As histórias de Kimu e Amida mostram dois caminhos no budismo. Kimu inspira a buscar a verdade, trabalhar em si mesmo e esforçar-se para compreender o mundo. Amida ensina a ter esperança. Seus votos lembram que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há apoio e misericórdia. Essas lendas não são apenas contos do passado, permanecem relevantes, lembrando que a vida é um equilíbrio entre ações e fé. Após a narrativa sobre o budismo, que se tornou parte da cultura japonesa, vamos nos transportar para o mundo misterioso de Yakai. Se o budismo é uma filosofia de harmonia, então Yaka adicionaram mistério, medo e fantasia. Imagine um mundo onde atrás de cada árvore ou sob o rio esconde-se uma criatura enigmática. Essas criaturas nem sempre são boas ou más, apenas incompreensíveis. O mundo de Yakai é um mundo de seres sobrenaturais da mitologia japonesa. Yaka não são apenas monstros ou fantasmas. São fenômenos da natureza, medos humanos, mitos e lições que ganharam vida em formas incríveis. A palavra Yaka pode ser traduzida como Yaka são espíritos ou criaturas que habitam o mundo natural ou coexistem paralelamente ao nosso. Eles podem ser bons, maus ou neutros, sempre misteriosos e imprevisíveis. As representações dos Yaka variam de benevolentes e protetores a assustadores e mortais. Essas criaturas tornaram-se personagens do folclore japonês e símbolos dos medos humanos. Cada Yaka reflete os medos, crenças e relações humanas com a natureza. Eles simbolizam aquilo que as pessoas tentaram entender, mas não conseguiram explicar. Sons estranhos à noite, doenças inexplicáveis, rios turbulentos e florestas escuras, tudo isso está ligado aos mundos dos Yaka e sua influência sobre as pessoas. Para compreender melhor os Yaka, eles devem ser divididos em categorias. Cada categoria desempenha um papel na mitologia e cultura japonesa. Entre os Yaka, há aqueles que não desejam causar mal. Eles protegem, ajudam ou simplesmente adicionam magia à vida cotidiana. Por exemplo, Jizo é um espírito ou bodhisattva que ajuda crianças e viajantes. Suas estátuas são frequentemente encontradas ao longo das estradas e perto de pontes. Também existem Yaka neutros que não querem prejudicar, mas também não se pode esperar bondade deles. Eles vivem em seu próprio mundo e, se não forem perturbados, não causarão dano. Por exemplo, Tanuki são guaxinins mágicos que se transformam em humanos.
Objetos para brincadeiras divertidas não são maus, mas podem causar muitos problemas. Entre eles estão Maku Maku e Henya Kai, que vivem em velhas biombos de papel. Se a divisória tiver buracos, eles são preenchidos por olhos que observam tudo ao redor, criando uma atmosfera de mistério e apreensão. A última categoria são os Yakas malignos. Essas criaturas personificam tudo o que pode assustar uma pessoa: morte, doenças, vingança e medo do desconhecido. Um exemplo marcante do Yaka maligno é o Haku. Essa criatura incomum da mitologia japonesa parece uma mulher comum, mas à noite seu pescoço começa a se alongar. O pescoço do Haku se estende a um comprimento incrível para espiar pelas janelas e explorar cantos escuros, assustando pessoas desavisadas. Essa imagem se tornou um dos símbolos mais vívidos da mitologia japonesa devido à sua peculiaridade e natureza assustadora. Em uma lenda, um homem suspeitou que sua esposa fosse um Haku. Uma noite, ele fingiu estar dormindo e viu seu pescoço começar a se alongar. Assustado, ele saiu de casa, mas depois voltou e ficou com ela, aceitando sua verdadeira natureza. Essa história mostra que mesmo entre os Yakas podem existir manifestações de amor e lealdade. Outra lenda conta sobre um grupo de monges que pararam em uma casa onde possivelmente habitavam tais criaturas. À noite, um dos monges percebeu que o pescoço do Haku Kubi se esticava estranhamente e ela tentava espiar seus quartos. O monge fez uma oração e ela voltou ao seu corpo. Haku Kubi percebeu suas ações e pediu desculpas. Após a viagem ao mundo dos Yukai, é hora de focar nos mais conhecidos deles. Por muitos séculos, a raposa, que não é apenas astuta e inteligente, mas também capaz de assumir forma humana, tem fascinado. Na mitologia japonesa, essas raposas são chamadas de Kitsune. Kitsune não são raposas comuns, mas seres com habilidades mágicas. Quanto mais velha a raposa, mais caudas ela tem, e o Kitsune mais poderoso possui 9 caudas. As caudas dos Kitsune brilham como a luz da lua. Sua imagem simboliza sabedoria, força, astúcia e imprevisibilidade. Kitsune servem à divindade Nara, protetora do arroz e da fertilidade. Eles trazem sorte, protegem os campos e ajudam as pessoas em momentos difíceis. Se um Kitsune aparece para você em sonho ou ajuda na vida real, é um sinal de que você está sob proteção. Mas nem todos os Kitsune são nobres. Alguns seduzem homens e os conduzem ao desastre, brincando com a mente e criando ilusões indistinguíveis da realidade. Uma das histórias mais emocionantes conta sobre... É a história de um homem que se casou com uma mulher sem suspeitar que ela era um Kitsune. Eles foram felizes juntos, apesar do segredo de sua natureza. Um dia, ele viu acidentalmente sua verdadeira forma, mas seu amor por ela permaneceu para sempre, apesar da surpresa e do medo. Esta história conta como é difícil aceitar a natureza do outro, mesmo que você ame a pessoa de todo o coração. Nas densas florestas japonesas e altas montanhas, onde reina o silêncio e a sombra eterna das árvores, vivem os Tengu, espíritos com asas e narizes longos. A imagem dos Tengu foi formada ao longo dos séculos. Esses espíritos das montanhas são símbolos de força e independência. Os Tengu são retratados como meio humanos e meio pássaros, com olhos afiados e bicos ou narizes imponentes, mestres das artes marciais e professores. A lenda diz que a verdadeira força vem não apenas do poder físico, mas também da clareza espiritual e da sabedoria. Os Tengu protegem seus territórios, e quem destrói a natureza corre o risco de irritar esses espíritos das montanhas. Ao mesmo tempo, eles podem proteger aqueles que respeitam a natureza e pedem sua ajuda. Embora os Tengu tenham se tornado personagens mais positivos, nas antigas lendas eles eram considerados demônios, capazes de sequestrar crianças ou desviar viajantes do caminho. Essas histórias serviam como aviso para aqueles que ousavam se aventurar demais nas florestas. Se Kitsune e Tengu podem ser bons, eles são espíritos capazes de manifestar tanto a luz quanto a escuridão. A ameaça pura. Esses demônios personificam o medo, o caos e o castigo. Eles incorporam os lados mais sombrios da alma humana, causando terror com sua aparência e poder. Normalmente, os demônios são retratados como seres humanoides gigantes com pele vermelha, presas enormes e olhar assustador. Eles vestem peles de animais, aumentando o medo com sua aparência. Os demônios são associados ao inferno, onde os pecadores são punidos por seus erros. Essas criaturas lembram as pessoas que tudo na vida tem um preço.
Todos os demônios vivem no além e semeiam o caos nas lendas. Seu papel é manter o equilíbrio, lembrando os medos e as consequências das ações. Às vezes, a linha entre humano e demônio torna-se tênue. Personalidades históricas começam a ser vistas como seres sobrenaturais, misturando mito e realidade. Hatari Hanzo, governante da província de Iga, foi um lendário samurai e mestre ninja. Sua força e agilidade eram consideradas incríveis. Seu apelido Diabo Hanzo destacava suas habilidades. Ele se movia tão rápido que parecia desaparecer nas sombras. Cada um desses personagens não é apenas um mito. Eles refletem qualidades humanas, medos e desejos, unindo realidade e lendas. Kitsune é símbolo de astúcia e magia, e Tengo representa força e sabedoria. Essas criaturas lembram as consequências dos atos sombrios. Juntos, esses seres criam uma imagem vívida e multifacetada da mitologia japonesa, onde o bem e o mal nem sempre estão claramente separados. Eles lembram que o mundo está cheio de mistérios e forças enigmáticas que não podem ser completamente compreendidas, deixando espaço para a fé e o misticismo. É isso que torna o folclore japonês tão fascinante e eterno. Ele é repleto de histórias sobre espíritos que estão profundamente enraizados na cultura e nas tradições do país. Yurei, Rion, Nai, Kappa não são apenas personagens de lendas assustadoras. Essas criaturas refletem os medos humanos, a luta contra a natureza e até lições morais. Vamos mergulhar mais fundo em suas histórias e descobrir quais segredos seus mitos escondem. Yurei são fantasmas japoneses que não conseguiram encontrar paz após a morte. Eles frequentemente permanecem no mundo dos vivos devido a emoções fortes, locais de sofrimento ou assuntos inacabados. Sua imagem é reconhecível, roupas brancas que simbolizam o sudário. Cabelos longos e pretos são outra característica distintiva dos Yurei. Existe um ritual de purificação que ajuda a passagem para o mundo espiritual. Se a purificação não ocorre, a alma permanece ligada ao mundo dos vivos. Se a morte foi violenta, a alma se torna um Yurei, cheia de raiva e tristeza. Uma das histórias mais famosas sobre Yurei conta sobre uma mulher chamada Aiwa. Ela foi envenenada pelo próprio marido para que ele pudesse se casar novamente. Seu rosto foi desfigurado pelo veneno e ela morreu em agonia. Mas ela permaneceu para se vingar do marido, aparecendo no espelho durante o sono. Ela aparecia na forma da nova esposa do marido, e no final, ele enlouqueceu de medo e culpa. A história de Aiwa tornou-se tão popular que ela é retratada no teatro kabuki e em filmes de terror, consolidando-a na cultura. Por exemplo, há também a história de Saka Kashima, um dos espíritos mais misteriosos e assustadores do folclore japonês. Uma das lendas urbanas mais assustadoras conta sobre Yurei, o espírito de uma mulher que morreu atropelada por um trem. Seu corpo foi partido ao meio, e ela vaga pelas estações e ruas vazias. Yurei faz perguntas às suas vítimas sobre sua morte. Se a pessoa não souber as respostas corretas, Saika tira sua vida. Esta história é um exemplo da transformação de mitos antigos em lendas modernas. Nuri Onna, ou Mulher Molhada, é um yokai associado a corpos d'água. Sua aparência impressiona pela dualidade. Uma bela mulher com longos cabelos pretos e um corpo inferior de serpente, escorregadio e forte. Ela frequentemente aparece nas margens de rios ou mares, atraindo viajantes com sua beleza estranha, porém encantadora. Muitas histórias a descrevem como uma criatura que atrai pessoas para uma armadilha. Nuri Onna pode fingir ser inofensiva e pedir a um viajante para ajudar a carregar um bebê. Mas se a pessoa pegar o bebê nos braços, descobre que está segurando uma pedra pesada, impossível de largar. Enquanto a vítima está atordoada, Nuri Onna ataca e suga sua vida. Uma das histórias famosas conta sobre um pescador que viu Nuri Onna na margem do rio. Ela poupou o pescador, surpreendida por sua inteligência, e o deixou ir. Essa história lembra que inteligência e cautela podem salvar de qualquer perigo. Kappa são alguns dos yokais mais famosos, parecendo pequenas criaturas humanoides com características de tartaruga. Eles frequentemente vivem perto de corpos d'água e possuem habilidades perigosas. A carapaça do Kappa é coberta por uma pele verde e na cabeça há uma cavidade cheia de água. É essa água que dá ao Kappa sua força e poder nas lendas. Se a água da cavidade for derramada, o Kappa se torna fraco e vulnerável. Por isso, é possível enganar essa criatura e neutralizá-la.
Os capas são perigosos porque arrastam pessoas para a água, especialmente crianças, que são atraídas para rios e lagos para serem prejudicadas ou sequestradas. Os capas também são conhecidos por seu amor por pepinos, que roubam das pessoas. Por isso, em algumas aldeias, existe a tradição de jogar pepinos na água. Essa tradição de oferecer pepinos ajuda a apaziguar os capas e proteger as pessoas de seu comportamento travesso e às vezes perigoso. Apesar das travessuras, os capas podem ser gratos se alguém os enganar, por exemplo, fazendo-os se curvar, o que faz a água da cabeça do capa derramar. Em agradecimento, o capa fica em dívida com essa pessoa e pode compartilhar segredos da medicina ou ajudar a resolver tarefas difíceis. Certa vez, um fazendeiro capturou um capa que roubava sua colheita, mas em vez de puni-lo, propôs um acordo. O capa pararia de roubar e o fazendeiro o alimentaria com pepinos. O capa concordou e desde então ajudava o fazendeiro a regar os campos, tornando-se um aliado, não um inimigo. Uma história de amizade e cooperação. Essas criaturas misteriosas do folclore japonês nunca foram apenas histórias assustadoras para crianças, mas um elo entre a natureza e o mundo espiritual. Para entender os Yaka, é preciso olhar para eles através da lente do shintoísmo. No shintoísmo, o mundo não é apenas o que vemos. Montanhas, rios, pedras, tudo está cheio de espíritos kami. Pedras e outros elementos da natureza podem ser casas dos kami, espíritos divinos que personificam a essência da própria natureza. O Yaka, nesse contexto, é parte de um grande sistema. Os Yakas são percebidos como parte inseparável da natureza, que deve ser respeitada e preservada. Eles são o elo entre as pessoas e o mundo ao redor. Imagine um capa sentado à beira do rio. Para os japoneses, ele não é apenas um espírito travesso capaz de puxar alguém para a água, mas o guardião do rio. Se você tratar a água com respeito e oferecer presentes, como pepinos, o capa pode ajudar em vez de prejudicar. É uma filosofia de vida em harmonia surpreendente. Os Yaka não são apenas criaturas assustadoras. Eles lembram a importância de viver em harmonia com a natureza, mantendo respeito e equilíbrio no mundo. Kitsune, servos de Nara, a divindade da fertilidade, são raposas astutas e poderosas que desempenham tarefas importantes, como proteger templos. Os Kitsune transmitem bênçãos, brincam com as pessoas, às vezes enganam, mas suas ações refletem a conexão estreita entre os mundos espiritual e humano. O mundo dos espíritos e dos humanos está intimamente entrelaçado. O ciclo de nascimento e morte é a base desse mundo, e os Yakas são considerados seres presos nesse caminho. Lembre-se dos demônios assustadores com chifres que atormentam os pecadores no inferno, uma das formas em que os Yaka podem ser percebidos. No budismo, Yaka não são apenas monstros, mas o resultado de um karma ruim. Eles lembram que as ações têm consequências que perseguem mesmo após a morte. A ordem das coisas no budismo explica que fantasmas com assuntos pendentes não podem passar para o próximo mundo devido a emoções fortes, raiva, vingança, saudade. Monges budistas realizavam rituais especiais para acalmar esses espíritos, ajudá-los a encontrar paz e passar para a próxima etapa da vida. Nem todos os Yaka eram amigáveis ou neutros. Alguns representavam perigo real, e as pessoas buscavam maneiras de se proteger deles. As tradições do shintoísmo e do budismo ofereciam às pessoas ferramentas para combater o inexplicável. Por exemplo, o sal era usado como um poderoso agente purificador. O sal era espalhado nas portas para afastar os Yaka e usado em rituais de purificação para proteção contra espíritos malignos. Em rituais japoneses antes das refeições, frequentemente colocam pequenos montes de sal. Isso faz parte de uma antiga tradição de proteção contra espíritos malignos. No shintoísmo, espelhos sagrados simbolizam pureza e verdade. Acreditava-se que um espírito maligno, ao ver seu reflexo, ficaria assustado e partiria. Até hoje, em alguns templos, espelhos são usados como artefatos sagrados para proteção contra espíritos malignos. Também existiam amuletos como o omamori, que podiam ser comprados para proteção e atração de sorte. No templo, cada amuleto era criado para um propósito específico: proteção contra espíritos malignos, atração de sorte ou ajuda nos estudos. Por trás deles havia uma ideia profunda. O amuleto não apenas protegia, ele lembrava a pessoa da proteção das forças superiores. Talismãs de papel eram presos às portas e janelas para afastar os iai. Nos talismãs eram escritas orações e símbolos sagrados.
A ligação dos Yai com o shintoísmo e o budismo mostra que os japoneses viam o sobrenatural como parte da vida. Para os japoneses, o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos são uma única realidade, onde tudo está conectado. Enganar ou atacar não era incentivado, mas as ações tinham sua lógica. Se tratar a natureza e os outros com respeito, o mundo dos espíritos será benevolente. Essa filosofia vive até hoje, apesar da tecnologia. As pessoas visitam templos, compram amuletos e realizam rituais de purificação. Elas não esquecem a conexão com algo maior que elas mesmas. Isso torna a cultura japonesa única. Mitologia e folclore se entrelaçam com as tradições do shintoísmo, criando um rico mundo espiritual. O mundo dos Yai é habitado por seres que personificam medos, emoções e a conexão com a natureza, desde os astutos kitsune até os assustadores Odo. Os misteriosos Yurei e Kappa lembram que o mundo está cheio de mistérios e enigmas que vivem na cultura e nas crenças japonesas. A harmonia com o mundo ao redor exige respeito pelo que nos cerca. Rituais, amuletos e santuários serviam como meio de proteção e forma de construir relações com as entidades. Essas tradições, enraizadas no shintoísmo e no budismo, continuam vivas até hoje. Elas conectam os japoneses com seu rico patrimônio cultural e espiritualidade. Obrigado por ouvir a palestra até o fim. Espero que esta viagem pelo mundo da mitologia japonesa tenha sido fascinante e inspiradora para você. Se gostou, não se esqueça de compartilhar seus pensamentos e fazer perguntas. Estou sempre feliz em continuar a conversa sobre temas tão místicos e profundos. Até a próxima! Que sua interessante jornada pelo mundo da mitologia continue, revelando novos conhecimentos e inspiração no futuro.